A paz seja convosco, louvado seja Deus. Creia no Todo-Poderoso Deus de Israel. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sim, o Deus de Israel. Confie em Deus. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Os olhos dele passam por toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Deus, Ele não é sentimental. Deus, Ele é Deus de razão. Deus de direito. O Filho dele, o Senhor Jesus, conquistou isto na cruz. E me deu e te deu esse direito, essa razão, se você crer. Eu creio. Deus, Ele não vai pelas lágrimas da pessoa. Porque Deus, Ele não é sentimental. Deus, Ele é Deus razão. Quando a pessoa chora, Deus, Ele sabe por que a pessoa está chorando. E Ele quer saber da pessoa a razão das lágrimas dessa pessoa. Quando você chorar, chora. E fala para Deus por que você está chorando. Aonde é a dor? Aonde é o problema? Por que você está chorando? Se você não sabe, fala para Deus. Eu estou chorando, mas eu não sei por que estou chorando. Se for uma angústia, se for uma tristeza, fala para Deus. Deus, Ele é Deus razão. Quando Ezequias chorou, na verdade ele orou e chorou muitíssimo. Deus não foi pelas lágrimas dele, Deus foi pela razão. Ele orou a Deus e confessando para Deus que ele andava no caminho reto, no caminho de Deus. Ele foi reto diante dos olhos de Deus. Isso é razão. E ele chorou muitíssimo. E Deus viu ali, dentro do coração dele, a razão dele. Por que ele estava chorando? Não é justo, Senhor. Eu obedecer ao Senhor, andar em retidão, e agora o Senhor me manda esta palavra dizendo que eu vou morrer? Sendo que eu andei com integridade diante do Senhor, andei em caminho reto diante dos teus olhos, fiz o que era reto, e Deus mandou o mesmo profeta voltar lá e falar para ele, ouvir a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ou seja, Ezequias teve razão, teve direito. E hoje é mais fácil ainda, porque hoje eu e você, nós temos o testemunho de Deus, que é o Senhor Jesus, morto cravado na cruz, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitado pela mão poderosa de Deus. Se manifestou a muitos e foi levado ao Pai. Na nuvem foi coberto. E está sentado à destra do Pai, vive eternamente. Então eu tenho esse direito, você tem esse direito. Eu tenho essa razão, você tem essa razão. Em Cristo Jesus. O véu já foi rasgado de cima a baixo. Nós hoje, nós somos mais privilegiados do que Ezequias, mais privilegiados do que Jó. Estou com a Bíblia aberta no livro de Jó, capítulo 23, a partir do versículo 1. Eu vou orar e em seguida vou trazer esta palavra. Ouve com atenção do começo até o final. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Tu és poderoso, Pai, justo, fiel, verdadeiro. Os Teus olhos passam por toda a terra. O Senhor é aquele que está sentado no céu dos céus. O Senhor tomou como trono a terra como estrado dos teus pés. O Senhor se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. O Senhor é poderoso. O Senhor procura aqueles que têm o coração totalmente no Senhor. Aqueles que têm o Senhor como Deus da vida deles. Como Senhor, como Salvador. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Abençoe essa pessoa, Pai, que está ouvindo esta oração. Essa pessoa que está ajudando o teu servo a pregar a tua palavra, contribuindo, compartilhando, deixando comentário. Está comentando ali alguma coisa, Pai, está ouvindo, está crendo. Abençoe essa pessoa. Cada pessoa que compartilhar esta mensagem, abençoe ela, Senhor. Retribui ela com bênção. Essa pessoa que está deixando comentário, retribui ela com bênçãos. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, com saúde, com paz, com alegria, com prosperidade, com a libertação, com a plena certeza, a convicção da salvação, da vida eterna no coração dela. Abençoe cada homem e cada mulher,
cada pessoa que está inscrita nesse canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube. Seja abençoado, seja abençoada. Amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Todos que estão ouvindo esta oração, que vai ouvir esta palavra. Amém? Graças a Deus. Creia e toma posse de todo o teu coração. Como eu falei, Jó capítulo 23, a partir do versículo 1, está escrito: Jó deseja apresentar-se perante Deus. Observa o desejo de Jó, a vontade, o querer de Jó. Jó queria se apresentar diante de Deus, na presença dele. Está escrito: Respondeu, porém, Jó: Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Observa bem o que Jó falou. Jó aqui antes ele estava sendo acusado. Ele foi acusado pelos seus amigos, entre aspas. Aqueles 3 que disseram que vieram consolar Jó. Eles estavam acusando Jó de pecado, de iniquidade. Ele faz. E os outros? Jó sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E sendo acusado por aqueles homens de pecado. Não importa o que falam de você contra você. O que importa é como Deus te vê. O que importa é o que você é para Deus. É isso que importa. Como Deus te vê, como você é para Deus. É isso que importa. Jó, ele respondeu, olha só: Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. A revolta de Jó não era contra Deus, sim contra a situação. Jó sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, Jó ele fugia da aparência do mal. Estava passando por uma situação daquela. Pensava ele que tudo aquilo estava vindo da parte de Deus. E não era. Deus apenas estava permitindo Satanás fazer aquilo, provar Jó. Ouve com atenção. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. A mão de Jó. Tipo aquela pessoa que eu não vou deixar os meus perturbadores, os meus perseguidores, os falsos amigos, ouvir o meu gemido. Jó sentia dores da planta dos pés ao alto da cabeça. Satanás tirou todos os bens de Jó. E Jó não blasfemou diante da presença de Deus. E Satanás viu Jó como vencedor, porque ele não blasfemou. E ele pediu para Deus, Satanás pediu para Deus, Jó, para tocar na pele de Jó, na saúde de Jó. E Deus falou: toca, só não toca na alma dele, na vida dele. E depois de ter tirado todos os bens de Jó, os 10 filhos, 7 filhos e 3 filhos, ele tocou na saúde de Jó. Jó já tinha rasgado o manto e raspado a cabeça, prostrado e adorado a Deus. Ele não blasfemou. E depois ele tocou na saúde de Jó, e Jó não blasfemou diante de Deus. Ainda que Jó pensava que tudo aquilo estava vindo da parte de Deus, e não era. Deus apenas estava permitindo Satanás fazer aquilo com Jó. Não reclama diante da situação que você está enfrentando. Não reclama. Crê em Deus, confia em Deus. Não blasfeme diante dos olhos de Deus, diante do Senhor. Crê em Deus, confia em Deus. Vai passar, vai acabar. Creia de todo o teu coração. Conserva a tua integridade, a tua vida com Deus. Conserva. Observa o que Jó falou. Versículo 3. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Olha só, Jó falou: ah, se eu pudesse achar ele, se eu soubesse como achar ele, eu chegaria diante do tribunal dele, do reto juiz, Deus. Aí no versículo 4, exporia ante ele a minha causa, eu colocaria a minha causa diante dele, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Ah, se eu pudesse entrar no tribunal do reto juiz, do Altíssimo, eu ia colocar a minha causa diante dele. Hoje, eu e você podemos fazer isso, no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, aquele que venceu
a morte, cravado na cruz, ele é o advogado justo diante do Todo-Poderoso Deus, diante do reto juiz. Ele defende a causa de todo aquele que crê em Deus, que confia em Deus, crê na palavra. Creia de todo o teu coração. Jó desejou entrar no tribunal do reto juiz e colocar diante dele a causa dele. E poder falar com Deus aquilo que ele estava sentindo. Hoje, eu e você podemos fazer isso. O véu já foi rasgado de cima a baixo. Eu conquistei esse direito porque eu creio no Senhor Jesus, na morte dele, no sangue dele derramado na cruz do Calvário. Eu creio no meu Senhor. Todo aquele que crer tem o direito, tem a razão de entrar no tribunal de Deus e apresentar para Deus as tuas razões, os teus direitos, os teus documentos, a tua saúde, o teu casamento, a tua família, a tua vida espiritual, sentimental, conjugal, a tua saúde, todas as áreas da tua vida. Você pode colocar diante de Deus tudo isso. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu e você podemos fazer isso. Hoje nós temos esse privilégio que Jesus, o Filho do Deus vivo, nos deu, de entrar no tribunal do reto juiz e apresentar a Ele a nossa causa. Seja em qualquer área da tua vida, seja espiritual ou física, sentimental, em qualquer área da tua vida, você pode apresentar ao Todo-Poderoso Deus. Creia de todo o teu coração. E Jó continuou falando, versículo 6, acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Jó falando, eu sou pequenininho diante do Todo-Poderoso Deus. Ele não iria contender comigo, porque ele sabe que ele é o Todo-Poderoso Deus. E eu sou pó e sou cinza, sou pequenininho. Jó fez uma pergunta e ele mesmo respondeu. Olha, acaso, segundo a grandeza de seu poder, o poder de Deus, contenderia comigo? Aí ele responde, não, lógico que não. Antes me atenderia. Antes ele me atenderia como pequenininho, necessitado. Aquele que está precisando do socorro, precisando de um milagre. Ele vai me atender, ele vai te atender. Bate na porta do reto juiz. Põe os teus joelhos no chão, teu rosto no pó. Não no meio de pessoas, principalmente mulher. Mulher não pode ajoelhar e colocar o rosto no chão no meio de pessoas, não, principalmente de homens. Por conta da malícia. Mulher tem que ajoelhar com a cabeça reta. Não pode curvar, não. Por conta da malícia, da maldade. Para Deus não invalidar essa prostração, essa oração. Às vezes eu vejo isso na igreja. As mulheres não sabem disso. Ajoelha reto. Fica ajoelhado. Agora quando você está sozinha, aí é diferente. No seu quarto, no seu banheiro, na sala, em algum lugar que você está sozinha, ou mesmo com o marido, aí você pode ajoelhar e colocar o teu rosto no pó. E melhor é sozinha. Fecha a porta do teu quarto, ajoelha, põe o teu rosto no pó, no chão ali. E conversa com Deus, fala com Deus. Apresenta para Deus as tuas razões, a tua queixa, o teu direito, que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ele vai te dar vitória. Ele vai julgar a tua causa. Jó continuou falando, versículo 7. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. O homem reto, Jó era um homem reto. Jó está falando, ali eu vou pleitear diante dele a causa dele. Eu vou querer o meu direito diante dele. E eu vou ficar livre da mão de Deus que está contra mim. Jó pensando que a mão de Deus estava contra ele. Não estava. Jó em nenhum momento pensou que aquilo ali era Satanás que estava fazendo com ele. Nem sempre é o Satanás. Mas às vezes é o diabo. Às vezes é Satanás. Mas nem sempre é. E também nem sempre é o pecado. Às vezes é o pecado. Mas às vezes é uma prova. É um deserto que Deus está fazendo essa pessoa passar para Ele poder abençoar essa pessoa. Poder fazer acontecer na vida dessa pessoa aquilo que Deus quer que aconteça. E Jó falou, ali o homem reto. Jó era reto. Pleitearia, discutiria
a causa dele. Com ele, com Deus. E eu me livraria para sempre do meu juiz, que é Deus. Ou seja, a mão dele não vai ser mais contra mim. Jó pensando com ele, a mão de Deus está contra mim. Não estava. Deus estava a favor de Jó. Deus está a favor de todo homem, toda mulher reta, que anda com integridade, obedece a Deus, como Jó obedeceu. Deus está a favor dessa pessoa. E ainda que passa por situações que a pessoa não quer, que a pessoa não deseja, Deus é a favor dessa pessoa. Creia de todo o teu coração. Confia. Aí no versículo 8. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Por causa do quê? Da perturbação. Quando a pessoa está perturbada, quando a pessoa está aflita, preocupada, desesperada, com medo, ela não consegue ver Deus, não consegue ver o agir de Deus, o manifestar de Deus. Eu já falei algumas vezes aqui que é necessário acalmar o coração, sossegar a alma, aquietar o espírito dentro de si, para o Espírito Santo poder falar contigo. Se ficar perturbado, desesperado, ainda que Deus está do teu lado como a tua sombra, você não vai perceber. Jó estava perturbado por conta da aflição, por conta daquela prova, por conta das dores, das enfermidades, dos tumores, por conta da agonia, e aqueles três ali ainda no ouvido dele. Não foi fácil para Jó. E Deus ali estava com ele, e ele não percebia, porque a pessoa não percebe, o meio às tribulações, a tempestade. Quando os discípulos estavam no meio daquela tempestade, eles confundiram Jesus com um fantasma, por conta do medo, do desespero. Jesus com eles. Creia na palavra, confia na palavra, sossega o teu coração, tenha paz em Deus, com Deus. Em nome do Senhor Jesus, versículo 9. Se opera à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Deus ali do meu lado, eu não consigo ver Deus, por conta das tribulações, dos problemas, das aflições. Versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Observa o que Jó falou. Jó ele não estava sabendo da prova que ele estava passando. Não era Deus que estava provando Jó. Era Satanás. Deus apenas estava permitindo. Satanás provou Jó e Deus aprovou Jó. É muito importante isso. Jó foi provado por Satanás e aprovado por Deus, porque Jó não blasfemou. Jó não aborreceu a Deus. No meio às provas, as lutas, as pelejas, os problemas, as tempestades, as situações, as circunstâncias que vieram contra Jó, aparentemente. Deus viu Jó como um homem reto. Jó foi provado e aprovado. Jó foi tido como ouro, crente ouro, provado e aprovado. Provado pelo diabo e aprovado por Deus. É muito importante isso, meu irmão. Jó desejou isso. Ah, se Deus me provar, eu vou ter como ouro, ou vou ser como ouro. Louvado seja Deus. Mas se Ele sabe o meu caminho, se Ele me provasse, sairia eu como ouro. E de fato, ele saiu como ouro, glorificando a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 11. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. É o que eu e você tem que fazer. Seguir as pisadas do Senhor Jesus, seguir as pisadas de Deus. Ou seja, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, obedecer a Bíblia. Os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Não desvia do caminho de Deus, não. Anda no caminho de Deus. Do mandamento de seus lábios, nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Guarda no teu íntimo as palavras da boca do servo de Deus, que é tomada como boca de Deus, para falar o coração de todo homem e toda mulher que crê em Deus, que confia em Deus. Deus não fala com qualquer um, não. Ele fala com quem ele quiser falar, mas quando Deus toma a boca do servo dele, é para falar com aquele que Deus quer falar. Aqueles que crê, aqueles que crê. Veja,
Observa o que Jó falou, que ele fazia e o que você tem que fazer. Do mandamento de seus lábios, nunca me apartarei. Não aparta do mandamento dos lábios de Deus. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Esconde no seu íntimo. Satanás não tem acesso ao íntimo do homem e da mulher. Esconda as palavras que você tem ouvido no íntimo do teu coração. Anda na pisada de Deus. Versículo 13. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode persuadir? O que ele deseja, isso fará. Olha o pensamento de Jó. Se Deus desejou fazer isso, quem é que pode convencer Deus a não fazer? Ele pensava que Deus estava fazendo aquilo com ele. Era Deus que estava fazendo aquilo com ele. Não era, era Satanás. Deus apenas estava permitindo. Deus, ele via Jó na prova, pele e osso, mas como um mais que vencedor. Satanás também via Jó assim, porque Jó não blasfemou diante do Altíssimo, diante de Deus. Tanto Deus via quanto Satanás via. Jó mais que vencedor, homem abençoado, ouro, só pele e osso. Jó fedia como carne podre, carne estragada. Todos fugiam da presença de Jó por conta do mau cheiro. Mas Deus via Jó como ouro provado e aprovado. Satanás também via Jó como ouro provado e aprovado. Jó conservou a integridade dele diante do Todo-Poderoso Deus. Versículo 14. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Olha só. Jó falando, esse meu sofrimento é grande, mas vai vir alguém com sofrimento muito maior do que o meu. O Filho de Deus vai se manifestar na terra. E vai sofrer muito, o sofrimento dele vai ser muito maior do que o meu. O sofrimento do Senhor Jesus foi infinitamente maior do que o sofrimento de Jó. Jó foi provado. O Senhor Jesus veio numa missão para passar por aquilo que ele passou, sofrer como ele sofreu, gemer como ele gemeu, ser humilhado, desprezado e rejeitado e morrer como ele morreu. Acontecer tudo o que aconteceu, tudo foi dado ao Senhor Jesus no céu para se cumprir aqui na terra, e foi cumprido na terra. Ele voltou para o Pai e está sentado à destra do Pai. Creia de todo o teu coração. No versículo 15. Por isso me perturbo perante ele, e quando o considero, temo. Observa bem, que palavra sábia. Jó, ele perturbava perante Deus, e quando o considero, temo. Eu considero Deus, eu temo o Todo-Poderoso Deus. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou. Observa bem, que ele pensava que todo o mal que estava ali com ele, estava vindo da parte de Deus. E torna a falar, não era. Era da parte de Satanás. Deus apenas estava permitindo. Mas Jó pensava que era Deus que estava pesando a mão dele contra ele. A mão de Deus sempre foi a favor de Jó. A mão de Deus sempre é a favor do homem e da mulher íntegro, que anda na retidão, que anda no caminho do Senhor. Creia de todo o teu coração, Deus nunca vai ser contra o justo, contra os que crê nele, os que confiam nele, os que obedecem a ele. Deus nunca e jamais vai ser contra o justo. Ele vai ser sempre a favor. Então seja justo, seja homem, seja mulher. Para encerrar, versículo 17. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Em outras palavras, eu estou assim por conta da mão de Deus que está contra mim. Mas isso no pensamento dele. E mesmo assim ele não estava pecando diante de Deus. Era por conta da situação que ele pensava que estava vindo da parte de Deus e não era. Só lá na frente que Jó percebeu que ele estava sendo provado, e ele foi provado e aprovado. Jó perdeu tudo e depois recebeu em dobro. Recebeu em dobro. Ele era rico, se tornou mais rico. Após isso aqui, depois da prova, Jó viveu mais 140 anos. E viu até a 4ª geração. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos.
Jó foi um homem abençoado. Deus honrou Jó de forma extraordinária. Jó foi um homem justo. Todo aquele que ouve a palavra, crê na palavra e obedece a palavra. Guarda a palavra no mais íntimo do teu coração. Esse homem e esta mulher se torna como ouro, ouro refinado pelo fogo. É de Deus. Esse homem, esta mulher vai ter um final feliz. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra toque no teu coração. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus e compartilhe essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, em todos os teus caminhos. Compartilha essa mensagem. E se inscreva nesse canal. Canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Em nome do Senhor Jesus. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Recebe o abraço, que o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver. Aonde você estiver, recebe esse abraço, que o Espírito Santo de Deus te consola, te dá força, te dá paz, te dá alegria, te dá saúde. Vida em nome do Senhor Jesus. Seja forte em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.